Boa tarde. Hoje o Espaço Livre traz uma curiosidade, que é a criação de canários. Existem várias pessoas aqui no Brasil e no mundo, milhares de pessoas que criam canários. E hoje eu vou conversar com o João Bosco de Andrade Carvalho, ele é canaricultor. Ele cria canários há 48 anos. João Bosco, um prazer tê-lo aqui de volta no Espaço Livre. Você já veio falar conosco sobre a praça do Bellini Burza e hoje sobre canários. Essa história, 48 anos, você já está completando quase bodas de ouro de canário? Sim, é verdade. A gente começou em 72, 73. Naquele ano eu estava em São Paulo e comecei a criar canários porque eu estava na faculdade, passava em frente a uma loja que sempre tinha canários cantando. E eu lembrava das minhas reminiscências quando eu era criança aqui em Ouro Fino. Meu pai, ele era funcionário da escola agrícola em Confidentes e recebia passarinhos silvestres dos alunos e ele pendurava tudo em volta da casa. Eu fui criado nesse ambiente. Comecei a tomar gosto pela coisa e comecei a criar canários aqui nos anos 72, 73. No ano de 80, com o começo da minha criação, um canário meu, filiado a um clube de São Paulo, ganhou o campeonato mundial no Uruguai. No ano seguinte, eu consegui criar canários em quantidades maiores. Recebi vários prêmios ao longo de todos esses anos e continuo criando, porque antigamente era um hobby, hoje é uma atividade. Mas assim, as pessoas às vezes falam, mas você cria canários em gaiola, passarinho não tem que viver solto? Exatamente. Olha, existe um projeto em Brasília, no Senado, na Câmara, que querem proibir a criação de toda espécie de aves em gaiola. Na verdade, isso é uma ideia equivocada, porque esses passarinhos e esses canários, eles não existem na natureza. Isso é fruto de criação do homem, que a partir de um ser silvestre foi projetando e criando geneticamente outro tipo de pássaro. Hoje, você tem criadores no mundo inteiro, em toda a Europa, nos Estados Unidos, na América, que criam canários. Essa ideia está equivocada nesse sentido, porque não é uma covardia que se faz com o animal. Nós temos hoje no Brasil uma federação, que é a Federação Ornitológica do Brasil, que está situada em Itatiba, que tem normas e regulamentos para a criação, o julgamento, e ela prima por querer orientar isso, porque trata-se de uma atividade. E é considerado o criador, na visão da FOB, a pessoa que ela prima pelo cuidado, pelo zelo e pelo conforto dos seus canários, das suas aves. Dessa forma, nós queremos mostrar que tem que haver uma conscientização, no seguinte sentido: o criar aves em cativeiro é uma forma de preservação. Tem muitas aves que, se não tivessem sido criadas em cativeiro, já tinham sido extintas. Então, veja bem, se você soltar um canário branco na natureza, ele vai ser uma presa fácil para os predadores, porque não existe branco na natureza, um canário branco. Nós temos aí o canário da terra, tem o mimetismo das cores deles que os protegem dos predadores. Isso não é uma desculpa para se criar o canário em cativeiro. A desculpa é a seguinte: nós estamos preservando. Hoje está sendo ensinado nas escolas às crianças que a criação de aves ornamentais, aves como o canário, a partir do momento que você está criando esse tipo de animal, você não tira o pássaro silvestre originário da natureza. O canário originário seria o canário da terra, o canário do reino, o canário da onde? O belga? Então, em 1042, lá nas Ilhas Canárias, em Portugal, os portugueses descobriram essas aves. Eram uma pequena ave de cor esverdeada, cinza esverdeada, que nem se parece com o canário atual. E a partir dali, depois, quando os espanhóis dominaram a ilha, em 1478, ele conheceu a espécie, eles conheceram a espécie e viram que era dócil, que eles eram fáceis de criar em cativeiro. E era curioso porque começaram a criar em cativeiro e eles só vendiam os machos, não vendiam as fêmeas, para ninguém ter monopólio daquilo que era dos espanhóis. Isso em 1400, você faz ideia. Aí no Palácio da Rainha da Inglaterra tinha uma pessoa designada para criar os canários da rainha. Tanto é que foi no Palácio da Rainha da Inglaterra que nasceu o primeiro canário amarelo, originário de 2 verdes. Quer dizer, uma mutação que houve pela mudança na alimentação, surgiu um canário amarelo. E esse canário amarelo a gente encontra muito aqui em Ouro Fino, que tem cabecinha meio vermelhada, meio amarelinha, mais escura. Não. Esse canário que você está falando é o nosso canário da terra. Tanto é que a expressão canário do reino foi criada, ou o pessoal começou a utilizar, para designar os canários que vinham de fora. Do reino de onde? Do reino de Portugal. Para diferenciar do nosso canário da terra, que é um bicho silvestre, que é protegido hoje pelo IBAMA e tudo. O canário da terra, eu não crio o canário da terra, ele precisa de uma permissão especial. O canário da terra
ele é um bicho silvestre, faz parte da fauna nossa. Ele é originário da fauna das Américas. Ele existe na América toda. E você tem várias outras espécies que foram usadas, inclusive, por exemplo, o tarim da Venezuela, ele é um pintacilgo vermelho e preto, ele foi usado para criar a cor vermelha nos canários. Mas ele é um bicho silvestre, ele não é o originário da criação. Os canários foram se desenvolvendo porque cada país se dedicou a uma coisa. Por exemplo, a Inglaterra trabalhou muito os canários de porte, desenvolveu os canários hoje que são chamados canários de forma, que tem várias formas, vários portes, são mais de 28 espécies, tem canários até com 22 centímetros de tamanho. Isso equivale a quê? Do tamanho de uma pomba, um pouco menor. Mas o canário que hoje é básico e julgado, ele tem 14 centímetros. Na criação de canários hoje, você tem mais de 650 cores na nomenclatura oficial. E um canário criado em cativeiro, se ele sair, então ele infelizmente, ele não sobrevive. Ele não sobreviveria, né? Se ele fosse solto na natureza, provavelmente ele não sobreviveria por causa que ele não tem a proteção natural, que é o mimetismo. Seria uma presa fácil para os predadores. Da mesma forma também, se a gente criar cachorro em casa e soltar ele na rua. Sim, seria basicamente isso. Essa ideia, ela não tem assim fundamento, porque se você quer que tudo volte a ser silvestre ou selvagem, você vai regredir para o canário original, que era aquele bichinho verde e amarelo. Não existe amarelo, não existe vermelho, não existe branco solto na natureza. Bosco, teve uma época aqui, Ouro Fino, que existia um clube que você até coordenava esse clube? Sim, Luciana, nós fundamos aqui em 85 uma sociedade ornitológica, que era a Sociedade Ornitológica de Ouro Fino, que congregavam várias pessoas, tinha quase 100 associados, e fazíamos exposições anuais. Essas exposições eram feitas ali no Centro Cultural, no Montanhês Clube. Esse clube teve a duração de 15 anos, ele encerrou a atividade em 2000. E ainda existem muitas pessoas que criam canários aqui em Ouro Fino, região? Na região existe muita gente que cria canário. Aqui em Ouro Fino eu tenho, para não deixar de lembrar de todo mundo, eu tenho os irmãos o Oscar e o Toninho Correia, que também o Evaldo Muniz, que é agrimensor, ele cria também na chácara dele. Tem o Ricardo Carvalho, que é do açougue, cria um pouco. E precisa ser anilhado, precisa ser permitida essa criação? Como é que é feito isso? O que é a anilha? O canário, ele recebe um anel na sua perninha, aquilo é colocado com 7 dias de vida. A anilha é inviolável, ela tem ali as gravações do nome do clube, as siglas do clube, o ano de nascimento do canário, o seu número de sequência numérica de nascimento e o número do criador. Essa anilha é registrada na federação. Você torna-se sócio de um clube, o clube é filiado à federação, que congrega todos os sócios. Você participa dos julgamentos regionais, depois dos julgamentos anuais lá na Itatiba. E se você não tiver anilha, de repente a polícia meio ambiente encontrar canários que não estejam anilhados em casa, isso gera multa, é proibido? Não, nos canários domésticos não. O canário, você pode criar o canário sem ser associado de um clube. Cabe aqui discernir o seguinte, nós não estamos falando de pássaro silvestre, estamos falando de canário doméstico. Entendi. O pássaro silvestre, existem outros tipos de associações, eu não faço parte dessas, que criam bicudos, curiosos, pindacilgos, o próprio canário da terra, mas isso aí precisa uma regulamentação perante o IBAMA. O canário comum, ele não requer isso. O canário comum, ele não é um bicho da nossa fauna, não pertence à fauna silvestre nossa. Ele é um canário com criação livre e essas anilhas apenas é a coordenação para que você participe de exposições e de julgamentos. Eu converso com João Bosco de Andrade Carvalho, ele é canaricultor há 48 anos aqui em Ouro Fino. João Bosco, o Brasil no mundo da criação de canário, como que ele é considerado? O Brasil ocupa um lugar de destaque no ranking de canaricultura, porque nós temos uma grande exposição anual, são divididos em hemisférios. Nós temos o hemisfério norte, que engloba os países da Europa, né? E o hemisfério sul, que é a América do Sul, basicamente. Então, nós temos a Confederação Ornitológica Mundial Hemisfério Norte e Confederação Ornitológica Mundial Hemisfério Sul. As exposições, os períodos são conflitantes pela própria estação do ano que isso é feito. Na Europa é feito em setembro, aqui em setembro nós estamos em período de criação. Nossas exposições elas acontecem principalmente no mês de junho e julho. Então nós temos, o lugar de destaque é uma coisa muito interessante, porque nós temos hoje essa Federação Ornitológica do Brasil, situada em Itatiba, que ocupa uma área de 25 mil metros quadrados e tem um pavilhão de 21 mil metros quadrados, onde são expostas aproximadamente 30 mil aves anualmente. E vêm pessoas do mundo inteiro nessa exposição, congrega todos os clubes do Brasil. E não existe nada igual no mundo. Isso é interessante, que é até um fator para o Guinness Book, porque é a maior federação do gênero no mundo, reconhecida internacionalmente.
E juntamente com a federação existe a Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia, que é a OBJO, que cria as regras, os manuais, faz os julgamentos dos canários, forma juízes para os julgamentos que são realizados anualmente. Isso impulsiona o comércio também brasileiro ou mundial? Hoje tem pessoas que vivem vendendo rações, trabalhando em prol desses canários? Existe uma economia por trás disso? O principal fator que a FOB norteia é porque antigamente você podia encarar isso como um hobby. É comum você passar aqui em Ouro Fino antigamente e ver na porta de um açougue, de uma barbearia, de uma padaria, passarinhos. Canários, periquitos, era comum numa gaiolinha. Hoje já se cria de uma forma mais racional. São grandes criadores, as pessoas têm gaiolas padronizadas e tudo mais. Mas o que se pode dizer é que, em termos de evolução, existe um universo econômico atrás enorme. Porque o Brasil cresceu muito na produção de ração animal para aves. Isso não existia há 20 anos, 30 anos atrás, não existia. Hoje existem milhares de pessoas envolvidas no fator econômico desta. É uma atividade econômica, porque existem fábricas de ração, e não é uma, duas, são milhares. Existem fábricas de gaiolas, de apetrechos, de utensílios para a criação de aves, além dos estudos veterinário, atendimento por veterinário especializado, exames laboratoriais, ninhos, comedouros plásticos. A indústria plástica está muito envolvida nisso, fabricação de poleiros, de coisas especiais voltadas para esse tipo de hobby. Então você vê uma pessoa que vai, por exemplo, manter um hobby, ela tem uma certa fatia de dinheiro que ela vai deixar para gastar com aquilo. Assim como você tem um pet, hoje é a palavra pet. Você tem um periquito, você tem um cachorro, você tem um gatinho, você vai fazer gastos com veterinário, com comida. Isso envolve uma coisa muito grande. Na canaricultura não é diferente. O envolvimento de atividade econômica nisso é enorme. Além de que isso está sendo ensinado nas escolas, mas nas escolas está sendo ensinado a criação de aves para as crianças no sentido de conscientização para a preservação, porque existem espécies que não existiriam mais não fosse a criação em cativeiro que visa a preservação, exatamente a preservação. Podemos dar exemplo da ararinha azul, ela estava em extinção no Brasil. O trabalho feito em cativeiro por biólogos e tudo mais promoveu a recuperação da espécie e estão devolvendo para a natureza. O canário não vai voltar para a natureza, ele existe só lá nas Ilhas Canárias. Mas ele vai ser criado pelo homem no sentido que ele faz o homem desenvolver seu gosto pela natureza. Você vê um filhotinho nascendo. As crianças, principalmente quando você mostra os ovinhos dos canários, como que o filhotinho nasce, como que ele se empena, como que ele cresce, como que ele se torna uma ave, como que ele canta. O canto do canário ele tem uma função muito assim, objetivamente falando, de apaziguar a alma, de apaziguar o espírito. Tem gente que se deleita vendo o canto do canário, outros se deleitam com as cores, com a forma. Então o canário foi feito, parece que Deus criou o canário, assim como um cachorro, como um gato, para o deleite do homem, para que ele possa observar a natureza e descobrir que por trás existe Deus. E é fundamental isso, quem cria aves hoje são pessoas de extrema sensibilidade. Quanto tempo vive um canário? Um canário, como todo ser vivo, ele tem um ciclo de vida. Ele fica adulto com 8 meses, ele pode já ser usado na reprodução, e ele é produtivo durante 4 ou 5 anos. As fêmeas duram um pouco menos, porque elas têm um ciclo de, assim como a galinha de postura, que é usado para a produção de ovos, ela tem um período que ela de 3, 4 anos, ela já vai declinando. Mas em termos de vida mesmo, eu já tive canários que duraram 8, 9 anos, isso em cativeiro, porque você tem que cuidar bem dele. O canário ele tem as suas doenças, suas patologias, para isso existe a veterinária para nos ajudar, a medicina veterinária, e é passível deles ficarem doentes, sim, com certeza. Mas o tempo médio de vida é em torno de 5 anos. Um canário campeão de canto, ele pode chegar a qual valor? Aí você tem várias modalidades, porque às vezes ele é campeão de canto, ou ele é campeão de forma, ou ele é campeão de cor. Tem canários de cor que custam R$1.500, R$2.000. Existem canários de forma que chegam a custar 4, 5 mil. Às vezes nós estamos falando de um frisado parisiense campeão, é um canário vendido a 3, 4, 5 mil, depende do aprimoramento que se chegou na espécie. Existem cores raríssimas que antigamente não existiam. Hoje você tem o bacana dessa atividade que ela
ela é democrática. Você tem várias cores, existem cores para todos os gostos e as pessoas vão ter o seu campeão em casa sempre. Então todo mundo se destaca. E, Bosco, existem também estudos sobre os neurônios dos canários? Tem uma curiosidade em canário, aqui eu não quero falar nenhuma bobagem, mas chegou-se à conclusão que pelo canário, quando ele faz a muda fisiológica, a muda se processa geralmente, ele faz a primeira muda com 3 meses de nascido, depois a segunda muda com 6 meses. E anualmente, no final de dezembro, começo de janeiro, são 3 meses de muda, janeiro, fevereiro e março aqui no Brasil. E quando o canário ele faz a muda de penas, ele para de cantar. Então, o que acontecia? Ele perde neurônios, assim como nós, seres humanos, vamos perdendo neurônio ao longo da vida. O canário perde mais neurônios durante essa fase e tem estudos querendo saber por que ele para de cantar, porque ele perde neurônios relativo ao canto. E numa determinada fase, terminada a muda, ele recupera o canto e começa a cantar novamente. E isso está ligado à recuperação de alguns neurônios. Então é um ser vivo que praticamente refaz os neurônios. Isso é objeto de estudo para que isso um dia possa até ser utilizado pela natureza humana, porque é o único bicho que se conhece que refaz neurônios. Bosco, um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre. Eu quero que você deixasse aqui as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente poderia conversar mais um bom tempo ainda, sobre esses passarinhos que são lindos e são tão bons para o ouvido da gente. O que eu queria dizer é o seguinte: nenhum ser humano tem só uma habilidade, um só gosto. Nós somos feitos de pluralidade. Eu comecei nisso, estou nisso há 48 anos e é um complemento na minha vida, mas eu tenho outras coisas que eu faço. Eu tive farmácia, eu gosto de pintura, eu sou economista. Tem muita história de Ouro Fino que a gente ainda não pôde falar. Então, tem muita história de Ouro Fino que nós não pudemos falar ainda. Não porque estava proibido, mas é que não tivemos tempo. Não tivemos tempo, não teve oportunidade. Mas o que é bacana é assim, a mensagem que eu deixo é: divulguem o amor das crianças pelas aves, pelos animais. Isso é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Isso é fundamental, porque a pessoa que ama um animal, que é incapaz de fazer mal a um animal, esse é um ser humano de verdade. A pessoa, quando ela não tem interesse pela natureza, pelas coisas criadas em volta do homem, ela não é um ser humano. E bacana que esse é um das múltiplas facetas que existem por aí, né? Criar canários é legal. Em primeiro lugar, é legal nos dois sentidos. É legal no sentido de ser legalizado da lei e é legal no sentido de te dar prazer, te dar retorno, assim como você recebe o amor de um cachorrinho, de um gato, de um animal de estimação. O canário é extremamente, e hoje, curiosamente, ele é usado para atividade econômica e para prazer. Então é um bichinho que te dá retorno nas duas formas. E ele também gosta do ser humano. É só o ser humano que recebe esse amor. Curiosamente, tem aves que reconhecem seu dono, né? Assim como você tem um papagaio que fala, que repete tudo automaticamente, que faz lá as suas gracinhas, os canários reconhecem o seu tratador a hora que você vai cuidar deles, a hora que você vai. E é curioso, tem canários que quando você vai apanhar o macho para trocá-lo de fêmea, eles ficam estáticos esperando você apanhá-lo. Tem essa curiosidade em algumas aves, porque quando você vai pegar ele na mão para transferir ele numa gaiola para outra, para acasalá-lo com outra fêmea, ele fica esperando você pegar ele para passar numa outra gaiola. É um bicho que interage, sim, ele tem a sua interação. E antes de terminar, nós vamos até o criador aqui do João Bosco, para ver se a gente consegue ouvir um canto desses canários que ele tem aqui na casa dele. Por sinal, João, quantos canários você tem? É uma coisa que eu não falei na entrevista, mas cada criador tem um certo número de casais. Eu já cheguei a criar com 100 casais de canário. É muita coisa. Hoje, apenas para você ver que é uma atividade que você tem que fazer de acordo com o seu tempo disponível para que você possa dar cuidado devido a eles. Eu tenho em torno de 40, 50 casais todo ano. É o que eu crio a média. Mas isso aí produz uma média de 200, 250 filhotes todo ano. Então vamos ouvir um pouco o canto dos canários do João Bosco de Andrade Carvalho. E depois do canto dos canários aqui da casa do João Bosco, eu me despeço de vocês.
com muito amor no coração, depois de 10 anos aqui na Rádio Difusora. Eu agradeço a todos os entrevistados e a todas as pessoas que um dia eu tive a oportunidade de conversar e conhecer. Muito obrigada. E você fica na programação da Difusora, agora com Vale Tudo e a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, um ótimo fim de semana e até qualquer dia, quando Deus permitir.